Existe uma situação muito parecida acontecendo com essa aí. Quem é que lembra? Ultimamente tá rolando um negócio parecido com essa foto aí, do partido do Bigodudo, né? Pessoal ali, olha a foto, vamos lá, olha pra foto aí. Pessoal do Partido do Bigodudo, né? Pedindo ali uns papéis ali pro judeu poder passar, poder caminhar, poder viver sua vida. De repente tá pedindo papel ali pra ele poder comprar alguma coisa. Quem é que tem visto isso acontecendo hoje em dia? Muito parecido. É bem óbvio, né? Mas as pessoas se fazem de boba e acham que quando a gente fala, não, que a gente é negacionista, que isso tá errado, que tem que... Ninguém aqui tá dizendo que você não tem que receber aquela mordida. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que a obrigatoriedade, que o pedido do papel é basicamente o seguinte, sem tirar nem pôr. Muito simples para você entender. A obrigatoriedade, um papel que comprove, ela só faz duas coisas. Ela transforma uma sociedade única em uma sociedade dividida. Cria duas classes de cidadãos. Uma classe obviamente superior, né? No pensamento daqueles que estão fazendo o que eles acham certo, o que eles consideram o correto na mente deles. Então tem essa parte superior e tem a parte inferior, na visão deles, daqueles que não querem fazer o mesmo que eles. Então você automaticamente cria cidadãos de segunda classe. Entendeu? Existe o cidadão de primeira classe e o de segunda classe. Entenderam? Isso aí é parecido com o que está acontecendo hoje em dia. Ah, pois é. E aí vem a situação do Monark, né? O Monark do Flow Podcast. O que o cara fez? Qual foi a beleza que o bonitão fez aí pra lascar com a nossa vida? Né? A beleza é muito simples. Rapaz, é piada, mano. O cara simplesmente, o vacilão, simplesmente disse que quem quer ser que seja anti-judeu. Putz, e aí, por conta disso, ele perdeu todos, absolutamente todos, ou quase todos, os seus patrocinadores e nota oficial da empresa, né, do Flow Podcast, dizendo que ele foi desligado do podcast, ou seja, foi demitido. Já recebeu seu castigo, tá? Castigo brabo. Não sei se eu posso dizer que foi um bom castigo ou não, porque é ruim quando uma pessoa perde enfim, perde os seus meios de sobreviver. Eu não sei se eu sou a favor disso, porém, da demissão. Porém, cara, não é de hoje que o Monark fala umas coisas muito idiota. E, pô, é lógico, né? Um cara que fica apresentando um podcast fumando um cigarro eletrônico já mostra que os neurônios dele não estão muito bons. Flow Podcast, queremos você aqui, tá? Ô, velho, queremos você aqui, velho. Se você quiser me contratar, eu te garanto que eu vou ser polêmico pra caraca, mas não vou dar um mole desse igual do Monark, não. E um recado aqui pros patrocinadores do Flow. Meu canal aceita patrocínio, tá bom? E eu não vou dar esses mole que o Flow dá, não. Olha, só pra vocês terem uma ideia, olha só a galera que abriu com o Flow. Vamos lá, ó. A primeira empresa a se pronunciar foi a Puma. Puma, tênis, né? Segundo a fornecedora do material esportivo, o apoio dado ao Flow foi circunstancial e nunca se tratou de um patrocínio. Ou seja, devia ser algum tipo de permuta, né? Com a repercussão da fala de Monark, a marca alemã reiterou o pedido de retirar a sua logomarca da lista de patrocinadores. E aí, entre aspas, a nota oficial aí da Puma. Discordamos e repudiamos veementemente as declarações e ideias expressas durante o último Flow podcast transmitido nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Elucidamos ainda que não somos patrocinadores do podcast, tendo feito no passado somente uma ação pontual e isolada, declarou a Puma. Eita, pra tu ver como é que a coisa pegou pesado, galera. Porque a Puma só tinha feito uma ação pontual e mesmo assim já, ó, não tem nada a ver com esses caras doidos aí não, hein? Repito, é muito estranho que o pessoal faça tanto alarde a respeito, no caso da declaração sobre o partido do Bigodudo, mas todo mundo acha comum comunismo no Brasil. Eu fico meio perdido, porque comunismo e bigodudo é a mesma coisa, hein? Só vocês entenderem, com pequeninas diferenças. Vamos usar a cabecinha, vamos ser mais inteligentes. Mas beleza. Aí seguiu, ó, mais marcas, só vou falar mais algumas aqui, ó.
A Flash Benefícios, né, que acho que é um negócio de cartão de benefícios, se manifestou de maneira contrária à fala de Monark no programa dessa segunda-feira. Em nota, a empresa de cartões declarou que o comentário é inadmissível. Gente, é um comentário que basicamente, gente, é quase imperdoável, ou imperdoável na visão de muitos. E solicitou o encerramento imediato do patrocínio. Toma, perdeu o patrocínio também. Diante do absurdo, é preciso se posicionar. No último dia, aí abre aspas para a nota da empresa Flash Benefícios. Diante do absurdo, é preciso se posicionar. No último dia 7 de fevereiro, durante a exibição do episódio lá, do Flow Podcast, um dos apresentadores fez comentários inadmissíveis, usou também ali, dos quais discordamos de forma veementemente. Diante disso, solicitamos o encerramento formal e imediato de nossa relação contratual. Nossa, e tomou mais. A Flash Benefícios saiu. Saiu também a Chocolate Bis, né? Chocolates Bis se somou às empresas, saiu fora também. Assim como a Puma, ela declarou que o apoio foi pontual, mas já foi encerrado. A Mondelez Brasil também acabou, né? Saiu fora. A iFood já tinha saído já numa outra situação que ele falou, mas aquela lá eu não sei se... Enfim... e, inclusive, teve também e não só os patrocinadores saíram fora, mas também os convidados não estão aceitando mais ir no Flow Podcast depois da declaração do Monark, tá? Pra vocês verem um absurdo, o cara teve que ser demitido. Uma coisa que eu não entendi, o Monark não era o sócio majoritário do Flow, não foi ele o cara que criaram? Como é que ele foi demitido do que ele criou? Isso parece muito estranho, eu acho que o cara não foi demitido, acho que ele se afastou pra poder o Flow voltar, recuperar, mas será que vai recuperar? Não sei. Eu não sei. Pode ser uma coisa só da minha cabeça. Mas, enfim, aí os caras que começaram a ser convidados pelo Flow Podcast, também, que é o maior podcast do Brasil, pra vocês saberem, tá? O dia que eu tiver a audiência que o Flow tem, eu nunca mais vou reclamar de problema financeiro. Não mesmo. Mas, assim, os convidados também estão negando participar do podcast. Não querem mais. Tinha até um participante lá que é como é que é? É o jogador, o ex-jogador de futebol Zico, faria... o Zico seria o convidado do Flow. Segundo Júnior Coimbra, filho do ex-jogador, sua participação foi cancelada depois da fala envolvendo o Bigodudo lá, o Partido Bigodudo. Meu pai iria sim participar hoje à tarde do Flow Sports Club, mas ele cancelou, porque tem também lá o Flow Sport Club, que é um podcast sobre esportes, né? Mas ele cancelou assim que assistiu o vídeo. Não precisou muito, declarou o Júnior. O jornalista esportivo e apresentador Benjamin Beck pediu a retirada do seu episódio. E aí é o ponto que eu vou chegar do Rodrigo Silva. Vamos lá. O jornalista esportivo e apresentador Benjamin Beck pediu a retirada do seu episódio, aquele já participou no passado, retirado dos canais do Flow, né? O jornalista, ele tinha participado do Flow Sports Club, segundo o Benja, o apelido do jornalista, o vídeo foi removido pela empresa. Abre aspas, Flow, se eu soubesse que vocês apoiam o partido do Bigodudo, jamais teria participado desse podcast. Inclusive, gostaria que meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento. Triste de saber que vocês pensam assim. Bom, olha que interessante. Essa é a parte que eu queria chegar e agora nós vamos falar sobre Rodrigo Silva. Rodrigo Silva fez um podcast no Flow. Ele foi ao Flow Podcast no ano passado. E ali num podcast de 4 horas de duração, ele falou diversas coisas muito interessantes que estão aí postadas em toda a internet. E na época, muitas pessoas me questionaram. Rodrigo Silva no Flow Podcast. Leandro, o que você acha? Aí eu disse assim, olha... Eu falei isso aqui, não me lembro qual live, se foi um vídeo ou se foi numa conversa particular. Eu disse assim, olha, eu não vejo nada demais. Eu acho que é uma excelente oportunidade de que dentro dos seus, vamos dizer assim, dentro por exemplo, se eu for, vou falar sobre mim, se eu fosse convidado por Flow, eu aceitaria, mas dentro das minhas condições. Né? Porque eu sou convidado, eu não estou pagando para ir lá, que é diferente. Porque podcast também você paga para ir no podcast. O MBL vive pagando para ir no Flow. Ou pelo menos 2 vezes fizeram isso. Porque eles não são interessantes, então eles vão lá e pagam o Flow para usar a audiência do Flow para poder falar as ideias deles. Isso é muito comum na televisão, é assim. Eu hoje que trabalho com essa área de publicidade na televisão, eu sei como funciona. Tem as matérias pagas, né, que são matérias publicitárias, materiais publicitários. E é assim que vive a publicidade. Isso não tem nada de errado. Eu só acho, no caso do MBL, que é uma vergonha, né? Um grupo de moleques de calça mijada,
Mamãe Caguei, etc. Que eu era, inclusive, eu era admirador dos caras, mas, cara, gente, pensar que eu já admirei esses caras do MBL, bicho. Pensar que eu já admirei Kim Kataguiri. E pensar que eu já admirei Arthur Duval, né? Arthur do Mamãe Caguei. Gente, eu gostava desses caras, mas é porque eles não enganaram só a mim, não. Eles enganaram o Brasil inteiro. Eles enganaram todo. Nando Moura, essa galera enganou todo mundo. Por isso, não é à toa que eles estão com o Sérgio Morno, né? Não é à toa que eles estão com. Prezado, prezada. Não é à toa que eles estão com o Sérgio Morno, né? Que são um grupo de enganadores, um grupo de manipuladores da consciência coletiva. É o que eles são, na minha visão. Então, assim, os caras foram lá no podcast também, o MBL, mas o Rodrigo Silva, que é o assunto aqui, o doutor Rodrigo Silva, adventista do sétimo dia, apresentador da Novo Tempo, ou ex-apresentador da Novo Tempo, o cara, né? O cara, um dos caras mais bem-sucedidos dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, inclusive foi consultor de novelas da Record, ele fez consultoria histórica para ajudar na criação de novelas da Record. Pensa num cara que ganhou dinheiro com o seu conhecimento e até aí nenhum problema, concordo plenamente. Inclusive, sou totalmente a favor que ele tenha o canal no YouTube, que ele ganhe dinheiro com o canal dele, desde que ele não seja funcionário obreiro da igreja, porque se ele for obreiro, de acordo com o manual da Igreja Adventista, ele só pode ter um único emprego, que é o ministério. Então, como ele não é mais funcionário, ele tem todo o direito de ter um canal no YouTube e usar do seu dinheiro para o que ele quiser. O que já não acontece com o pastor Dudu, né? Pastor Dudu, que é pastor e tá lá ganhando muita grana no canal no YouTube dele. E, sinceramente, não sei nem se ele trabalha, porque o cara faz vídeo atrás de vídeo. Eu, que sou um cara que não tenho tantas obrigações quanto deveria ter um pastor departamental de jovens, eu não consigo fazer a quantidade de vídeo que o pastor Dudu faz. E já disseram, inclusive, que ele botava o centro de mídia da associação para fazer vídeo para ele, para editar vídeo para ele. O que tá errado, né? Direcionando o trabalho interno da associação para ganhos pessoais. Isso é um absurdo. Me lembra até o Malvadão quando me fez ir gravar a apresentação da neta dele no Espaço Novo Tempo Praia da Costa. Né, Malvadão? No sábado, né? Em vez de eu estar na minha igreja louvando, eu tava lá filmando a sua neta, né? Não tinha nada a ver com o trabalho do centro de mídia da associação, mas você me fez. Se eu não fosse, eu perdia meu emprego, né? Malvadão. Não faça mais isso não, tá? Porque isso não pode. Você está desviando a função do departamento em benefício próprio. Isso tá errado. Mas, enfim, voltando aqui. E aí, se o jornalista, né, Benjamin Beck, ele pediu a retirada do seu conteúdo do Flow Podcast após declaração inadmissível de Monark. E a coisa foi tão braba, gente, que o Monark fez um vídeo pedindo desculpas. E aí, ali, ele disse que eu tava muito bêbado. Gente, o que eu vou fazer num podcast? Vamos lá. Vocês entenderem assim, o cúmulo do absurdo, né? Passar manteiga no pão doce. Tipo assim, cúmulo do absurdo, passar manteiga no pão doce. Tipo assim, eu gosto, mas é um cúmulo. Adoro passar manteiga no pão doce. Mas assim, cúmulo do absurdo. O que eu, um adventista do sétimo dia, vou fazer num podcast de pessoas que fumam, bebem durante o podcast e que têm comportamentos totalmente progressistas? Bom, quando me perguntaram no ano passado, eu disse, e eu repito, eu continuo com essa opinião, de que foi uma excelente oportunidade do Dr. Rodrigo Silva explorar a audiência daquele podcast, que é a maior audiência do Brasil, e falar ali sobre as coisas referentes ao adventismo, à fé, ao que nós cremos. Mas o que nós podemos perceber ali foi muito mais questões científicas do que, de fato, evangelísticas. Porém, a gente bem sabe que o formato de trabalho do Dr. Rodrigo Silva é justamente evangelizar de uma forma a unir a ciência e a religião. Isso não está errado, isso é bom. E sim, ele falou coisas muito boas, e até alguns cortes que estão viralizados na internet de coisas muito boas que o Dr. Rodrigo Silva falou, como, por exemplo, quando ele fala que a Bíblia proíbe... Deixa eu me lembrar aqui rapidinho, que eu não sei se eu lembro tudo, mas quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa é fácil, é só dar um Googles, um papais Googles, que ele já resolve para nós. Mas olha só, aqui, eu vou botar aqui, ó, Rodrigo Silva no Flow. Se eu procurar isso aqui, ó, botar assim, ó, ele fala sobre vida fora da Terra.
Ele fala um pouco da vida pessoal, ele falou que eu tive que fazer terapia para conseguir falar sobre alguns assuntos. Ele fala sobre onde estão os mortos. Depois ele falou ali, ele fez uma afirmação que a Bíblia era um livro para dar tudo errado, mas ele explica, né? Na Bíblia, a Bíblia é proibido consultar os mortos. Então, uma série de coisas que ele falou que, nossa, que realmente valeram a pena, né? Ele, inclusive, diz que revelou quanto ele ganha, né? Foi revelado quanto que ele ganha lá no Flow. E um monte de outras coisas. Então, assim, foi uma oportunidade? Foi uma oportunidade, tá? Ele fala da criação do universo e tal. Inclusive, ele diz que foi mais de 30 vezes em Jerusalém, né? Lá no Flow. Nossa, Rodrigo Silva, eu não fui nenhuma, hein? Parabéns aí, cara. Mas para um cara que é arqueólogo, né? Muito legal. Imagina a oportunidade que ele teve de estudar ali na prática, né? De ver. Fantástico isso aí. Agora a pergunta que não quer calar. Senhor Rodrigo Silva, aí uma pergunta minha aqui. Após declarações tão polêmicas do senhor Monark, inclusive perdeu o emprego, o seu conteúdo permanecerá no Flow Podcast? Eu acho que já deu o que tinha que dar. E se o jornalista lá achou que deveria tirar, será que você considera em tirar também? Ou não? É mais importante os likes, é mais importante a fama, é mais importante o sucesso. Porque, na minha visão, o que o Monark falou foi inadmissível. Agora, eu também sou obrigado a dizer que é incrível como é que o pessoal falou bastante do Monark, mas parece que o Kim Katamirim também falou bobagem, também falou uma grandíssima bobagem, e eu vou ler aqui para vocês. Olha o que o Kim Katamirim falou também, porque esse episódio estava sendo realizado com o Kim Kataguiri, e ele disse no mesmo dia, no mesmo dia que o Monark fez essa declaração que deveria haver um partido do bigodudo livre para atuar aqui no Brasil, o Kataguiri disse o seguinte, o deputado federal Kim Kataguiri, deputado federal para São Paulo, disse: eu acho um erro, né, que a Alemanha criminalizou o partido do bigodudo. Né? Em debate no podcast Flow, na noite de segunda-feira, o deputado federal Kim Kataguiri, que está prestes a deixar o DEM e se filiar ao Podemos, o partido que tem o Sérgio Moro como pré-candidato à presidência da República, ele disse, abre aspas, eu acho um erro a Alemanha ter criminalizado o partido do bigodudo. Né? Ele participou do programa ao lado da deputada federal Tabata Amaral, que vai trocar do PDT pelo PSB. E aí lá ele disse assim, você acha que é errado, foi perguntado, né? A deputada Tabata perguntou, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o partido do bigodudo? Aí o Kataguiri falou, acho. A resposta foi dada quando o deputado defendia que opiniões não deveriam ser criminalizadas. Aí eu vou abrir aspas aqui para o que ele disse direitinho. Abre aspas para Kim Kataguiri. O que eu defendo é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que seja o que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia para que aquela ideia seja rechaçada socialmente e então seja socialmente rejeitada. Essa parte aqui da ideia do Kim eu concordo, essa parte que é a segunda parte, realmente, porque eu gosto de trazer à luz aqui as coisas mais toscas da liderança da Igreja Adventista para que então essas coisas sejam rechaçadas, né, e rejeitadas. Mas peraí, meu amigão, tudo tem limite, né? Porque a Tabata, então, ela afirmou, abre aspas, que opiniões sobre os judeus, opiniões e coisas falsas que foram ditas, como, por exemplo, eles transmitiam febre e tal, deram início a uma segregação de pessoas. Lembrando aquela foto que eu mostrei pra vocês aqui, né? Do cara pedindo papelzinho pros judeus. Dos judeus... Quem lembra do judeu com a estrela aqui, ó? A estrela de Davi no ombro. E aí? Né? É a estrela de Davi mesmo? É a estrela de Davi. Se não for de Davi... mas é de Davi, sim. Né? Aqui tem 6 pontas, né? É isso mesmo. E aí? Né? E aí, galera? E aí?
É porque a estrela de 5 pontas, o pessoal fala que ela, numa certa posição, ela forma a cabeça de um bode, e aí a estrela de 5 pontas significa... Ah, é tanto simbologia, eu não lembro, que significa satanismo, mas a estrela de Davi ela foi usada para marcar os judeus. E tinha papelzinho, né? Pedia papelzinho no início. Então, assim... nessa terça-feira, dia 8, após repercussão negativa, Kataguiri tentou explicar sua fala. Na avaliação dele, o fato foi distorcido para sufocar a invasão e agressão de um petista contra a igreja. Bom, o que é interessante nessa história, assim, resumindo, é que enquanto o monarca foi demitido e pediu desculpas, dizendo que errou, claro que ele fez uma desculpa meio rasa, porque falar assim, porque eu estava muito bêbado. Eu nunca ouvi falar de bebida alcoólica causar... né, apologia ao partido do bigodudo temporária. Nunca ouvi. Isso aí... Gente, é um novo sintoma de bebida alcoólica, hein? Cuidado se você que bebe, pra você não se transformar num apoiador do bigodudo, hein? Mas enfim, pelo menos o monarca admitiu o seu erro totalmente, absolutamente, enquanto o Kim Kataguiri jogou pra galera, né? Dizendo que o povo tá distorcendo. Aí eu faço uma pergunta aqui pros adventistas do sétimo dia. Não fica muito parecido com o que o Lacronaldo Gonçalves fez quando a atitude dele de fazer uma live com a Gebara, aquela freira doida feminista, e ao invés dele pedir desculpa pelo que ele fez, pelo erro que ele causou, ele veio dizer na rede social dele, no canal do YouTube dele, que nós é que interpretamos errado, jogou pra galera a culpa, nós é que não entendemos a intenção dele, nós é que estamos com dificuldade de interpretação. Da mesma forma que recentemente o Vocal Livre, Lula Livre, Cannabis Livre, ele disse assim, Vocal Livre, fizeram uma nota e acabaram causando toda uma revolta contra os conservadores da Igreja Adventista e nós passamos a ser chamados de racistas por causa de uma quebra que o Vocal Livre provocou, uma quebra dentro dos preceitos da igreja, dentro dos costumes da Igreja Adventista. Não vou nem falar regras, porque não são regras, mas eles quebraram uma tradição da Igreja Adventista, gravando um samba, e aí a mídia secular começou a chamar os adventistas de racistas por causa do Vocal Livre. Não é muito parecido essa mania que o Kim Kataguiri tem de jogar pra galera, igual o Leonardo Gonçalves, igual o Pedro Valença, né? Que se desabafou com aquele desabafo, que é o desabafo mais sem vergonha e hipócrita que eu já vi na minha vida. E eu volto a dizer, Vocal Livre fez a maior jogada publicitária de 2022. Foram os primeiros a fazer a maior jogada publicitária de 2022. Ficaram nos assuntos, nos trending topics da internet gospel por mais de 3 semanas direto, e já no segundo mês, nós já estamos em fevereiro, 1 mês e meio, né? 1 mês e meio quase. E os caras o pessoal só fala sobre isso. 1 mês e 1/3. Só fala sobre isso. Sobre Vocal Livre o tempo todo, toda hora. Ninguém esquece do assunto. Maior jogada publicitária da história. Mas por causa dessa jogada publicitária, muitos adventistas estão sendo chamados nas redes sociais de racistas. Inclusive eu. Pessoas vêm aqui e fazem comentários e me chamam de racista. Depois elas apagam porque são covardes. Né? Porque estão me acusando de uma coisa que eu não sou. Como é que eu vou ser racista se eu sou negro? Né? Coisa louca, né? Não, Leandro, você é pardo, na cor. Mas eu sou negro, sou filho de negra. Então, tipo assim, que loucura! Né? Pois é. Mas não é muito parecido o que está acontecendo? Então, uma atitude eu achei louvável por parte do monarca. Ele, de fato, admitiu que errou. Se está sendo sincero ou não, é outra parada. Mas ele admitiu o seu erro. Já o senhor Kim Kataguiri não admite o erro. Mas esses personagens são os causadores da polêmica. O personagem que me interessa aqui na live é Dr. Rodrigo Silva. Eu repito, eu não achei nada de errado você ter ido no Flow, porque eu vi que foi uma oportunidade maravilhosa de você utilizar a audiência do Flow para trazer à luz a muitas coisas do Evangelho, da Bíblia, da fé, da religião. Acho legal isso aí, né? É o mesmo quando o Arautos do Rei cantou no programa da Fátima Bernardes. Ah, tá errado, tá certo. Bom, estaria errado se fosse num dia de sábado, se o pessoal fosse lá gravar no dia de sábado, né? E uma série de coisas. Mas é uma excelente oportunidade de você usar a audiência para falar de Deus. Quem não gostaria de ter um programa de TV da Igreja Adventista na Globo? Por mais que a Globo seja o Globolixo, um lixo, a gente precisa admitir que
em termos de TV aberta, ainda é o canal com a maior audiência do Brasil. Então, aproveitar-se da audiência de um canal para poder você pôr e expor as suas ideias, sua fé, sua religião, é bom. Mas aí, depois de certas coisas, você precisa observar e analisar se vale a pena você manter a sua imagem vinculada àquilo ali. Então, a minha pergunta é, Dr. Rodrigo Silva, vai manter o seu episódio lá no Flow Podcast ou vai agir de forma coerente, assim como foi na minha visão, é claro, na minha opinião, você pode discordar de mim, forma coerente do repórter esportivo, do jornalista Benjamin Beck, né? Que nome sugestivo, né? Benjamin Beck. E aí, querido Rodrigo Silva, eu acho que você deveria tirar, na minha opinião, tá? Porque, cara, ó, já deu os views que deveria dar, mas olha, muito ruim. Apesar de eu concordar de você ter ido lá, foi uma oportunidade de você usar a audiência deles para falar do evangelho, de trazer à luz as coisas do evangelho, eu nunca concordei 100%, porque aquilo ali é um antro de... É um podcast que não condiz em absolutamente nada com a religião. É um podcast que não tem nada a ver, entendeu? Então os caras ali, pô, o Monark fumando o tempo todo, cachaça, vão beber, vão falar besteira, entendeu? Não sei, mas, já que foi, deixa pra lá. Mas e aí, vai manter? Vamos pensar melhor sobre isso? Que tal? É o que eu acho. Beleza? Então, tá dado aí, o senhor Rodrigo Silva já tem dado uns mole, é foto com mão dentro da roupa, aí vai lá na internet e fala que vocês são instrumentos, xinga o pessoal que discorda chamando de instrumento de Satanás. Só que muitas das vezes nós somos instrumentos de Satanás e a gente não sabe, né? Tem que ficar alerta, né? Quanto mais famoso se é, mais problemas se pode trazer, baseado nas atitudes erradas que a gente tem. Então, doutor Rodrigo Silva, responde pra galera, vai ficar no ar o seu capítulo do Flow Podcast, sim ou não? É só uma pergunta, tá? Não significa que você tem que tirar. Já dei minha opinião. Esse foi o primeiro assunto de hoje.